Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Osni Moritz, sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante em concurso público: a liberdade ou inviolabilidade dos sigilos de correspondência e telecomunicações. Vejamos então o enunciado previsto lá no artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição Federal. Ele diz que são invioláveis os sigilos de correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, salvo neste último caso por ordem judicial, nas hipóteses em que a lei estabelecer. Quando nós interpretamos esse enunciado ao pé da letra, nós entendemos que só é possível a violação do último deles, já que ele diz salvo no último caso, o sigilo de comunicação telefônica por ordem judicial. Só que quando nós interpretamos os direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição, temos que interpretar à luz dos princípios de interpretação. E um dos mais importantes é o princípio da relatividade, que diz que não existe direito absoluto, todo direito é relativo, todo direito admite uma exceção. E quando nós interpretamos à luz do princípio da relatividade, nós então entendemos que todos os direitos podem ser violados, obviamente nos termos da lei, porque são normas constitucionais de eficácia limitada. Veja como é que fica a interpretação. Ele diz, meus amigos, que todos os sigilos acima podem ser violados, nos termos da lei, obviamente. Porém, a comunicação telefônica necessita da ordem de um juiz para que isso ocorra. Então a interpretação é completamente diferente da norma. A norma diz que eu não posso quebrar nenhum dos sigilos, salvo o último de comunicação telefônica por ordem judicial. A interpretação é: todos os sigilos podem ser violados, porque não existe direito absoluto, tá? Mas esse último, a comunicação telefônica, só através da ordem de um juiz. Vamos ver se eu não estou falando nenhuma besteira? Veja só. Correspondência. Os Correios não podem abrir uma correspondência suspeita sua, não? Pode, sem problema nenhum. Você fez uma compra no exterior. O auditor fiscal da Receita Federal, quando chega na alfândega, ele não pode abrir a sua correspondência, o seu malote para aplicar o imposto? O diretor de um presídio não pode abrir uma correspondência suspeita de um preso? Pode, está lá na lei de execução penal. Então, meus amigos, é possível auditor fiscal, Correios, né? Nenhum deles, diretor de presídio, nenhum deles é juiz, tá bom? Mesma coisa em relação às comunicações telegráficas, o telégrafo. Hoje não se utiliza mais o telégrafo, se utiliza mais o e-mail. E o e-mail entra dentro de correspondência, já que é uma correspondência eletrônica, tá? Dados. Não confunda dados com comunicações telefônicas. Dados significa o extrato da conta telefônica, o extrato escrito da conta telefônica. Por exemplo, uma CPI não pode solicitar o extrato de alguém que esteja sendo investigado? Pode, sem problema nenhum. CPI não é juiz, tá? O delegado da Polícia Federal não pode solicitar o extrato da conta telefônica, das contas telefônicas de alguém que esteja sendo investigado? Pode, você está acompanhando aí nas CPIs, no Mensalão, no Petrolão e tantas outras coisas, né? Delegado da Polícia Federal é juiz? Não. Agora, gravar a conversa, só o juiz é quem determina e nenhuma outra autoridade. E por ser uma norma de eficácia limitada, por exigir uma norma regulamentadora, vejamos então no próximo slide. Nós já temos, meus amigos, uma lei regulamentadora para interceptação telefônica, que é a Lei 9296, né? Interceptação telefônica é a quebra desse último, a quebra do sigilo de comunicação telefônica, a gravação da conversa. E essa lei, assim como a própria Constituição, nos diz que existem requisitos que devem ser observados. O primeiro requisito nós já vimos, a ordem judicial. O segundo requisito é que seja imprescindível para a investigação criminal ou instrução processual penal. A investigação criminal é o inquérito policial, a instrução processual penal é a ação penal. Meus amigos, eu quero dizer a vocês que o juiz só determina se for para investigar ou processar crime. Crime. E aí vem um concurso público e te pergunta: é possível que o juiz determine uma interceptação telefônica para que seja utilizada numa ação de divórcio? Não, porque divórcio é processo civil. Para que seja utilizado numa ação de alimentos?
Não, porque a ação de alimentos é processo civil. O juiz só determina se for para investigar ou processar crime. Mais, não é qualquer crime. Olha o que ele diz nos requisitos: somente crimes punidos com reclusão, né? Nós temos no Brasil a reclusão, a detenção, a multa e a medida de segurança. E as alternativas a essas penas. Se for um crime, por exemplo, punido com detenção, o juiz não vai determinar, tá bom? E também a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. O juiz não determina para descobrir o que houve, para descobrir quem é. Tem que haver indícios, que é um pressuposto fático muito forte de que alguém esteja cometendo um crime. Tudo bem? Joia? Vamos aí ao próximo slide. Olha só, pessoal. Nós temos algumas questõezinhas só para fixar a nossa matéria, né? ESAF, as 3 principais examinadoras do país, né? A ESAF diz: é necessária ordem judicial para quebrar o sigilo de dados telefônicos de uma pessoa? Não, gente, porque dados é o extrato da conta telefônica, tá bom? É necessária ordem judicial para quebrar o sigilo de comunicação telefônica. Perfeito? CESP. É possível a interceptação telefônica em uma ação de alimentos em virtude da efetivação e maior proteção dos direitos de um menor? Gente, ação de alimentos é processo civil. Não pode, o juiz só determina se for para investigar ou processar crime. E a Fundação Carlos Chagas, o que ela nos diz? Uma CPI pode determinar a prisão em flagrante de falso testemunho durante o interrogatório? Pode, pessoal. O flagrante qualquer do povo pode realizar, né? Sem problema nenhum. A CPI também pode, sem problema nenhum, tá bom? Agora, a cláusula da reserva de jurisdição, que só o juiz determina, fala prisão salvo o flagrante, né? Cláusula da reserva de jurisdição estudaremos em momento oportuno. Qualquer prisão, só o juiz que determina, salvo o flagrante, porque o flagrante qualquer do povo pode determinar. Tudo bem? Vi uma questão recentemente, onde ele dizia: no Brasil só existem 2 tipos de prisão. A prisão em flagrante e a prisão por ordem judicial. Tá certo. Com exceção da prisão em flagrante, qualquer outra prisão em razão da pronúncia antiga, né? Para recorrer de sentença recorrível também antiga, prisão do devedor de pensão alimentícia, todas elas só com ordem judicial. Tudo bem? Joia? Meus amigos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos estudar aprofundado, vamos estudar detalhado, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.